Já estamos online. Muito bem, olá, boa tarde. Pessoal que foi entrando agora, vamos ver se o Instagram avisa. Olá, Francine, boa tarde. Tudo bem? Vamos ver aí o pessoal que vai entrando hoje para ver a fala da Maiara. Olá, Maiara, boa tarde, querida. Bem-vinda. Francine, boa tarde, querida. Tudo bem? Então vamos esperando aqui o pessoal entrar um pouquinho, só um minutinho, que a gente já começa com os dados de hoje, que será muito interessante. Oi, Mariana, tudo bem? Vai ser assim, muito útil para a gente que lida com unidades de informação, né? Como todo mundo já está sabendo, a Maiara Cabral vai falar sobre as mídias digitais para a biblioteca. Uma coisa assim de vital importância para quem lida, quem gerencia uma unidade de informação. Então, quais as dificuldades que a gente encontra, o aperfeiçoamento que se precisa, que equipamentos, que ações a gente precisa ter para que a coisa aconteça e a gente consiga contextualizar a nossa biblioteca na rede, né? Então, eu me lembro até que uma instituição e que na segunda metade dos anos 90, onde as instituições praticamente não estavam na rede. E eu busquei informação, busquei aprendizado para colocar a biblioteca na rede. E eu consegui. As informações básicas de contato, o acervo, e fui atualizando com as novidades das aquisições e tudo mais, com avisos, enfim. E isso foi um mote também para um tempo depois a instituição se lançar na rede também. Chegou a ser um desafio para eles, porque eles não se importavam, naquela época não era uma coisa tão veemente como passou a ser pouco tempo depois. E eu tive muita dificuldade já naquela época. Hoje em dia a gente tem ferramentas, a gente tem informação para como elaborar esses planos, né, de ação, de marketing para a biblioteca. Mas é preciso também orientação, é preciso chegar junto de quem sabe, de quem já teve a experiência, dos profissionais. A educação continuada é fundamental para nós bibliotecários, que somos seres curiosos e ousados também, quando a gente realmente resolve, né, atinar num sentido de facilitar as coisas para os nossos usuários, a gente consegue, porque somos persistentes. Então, muito bem, eu vou aqui, enquanto o pessoal está entrando, eu vou ler aqui o currículo da Maiara, que é bem interessante. Rosemary Couto, boa tarde, tudo bem? Letícia, boa tarde, minha gente, sejam bem-vindos. Vão sentando por aí que a gente vai ter um papo delicioso hoje, informativo até demais para o nosso dia a dia, né? Então a Maiara Cabral Cosmo é formada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal Fluminense, com MBA em Comunicação e Marketing em Mídias Digitais. Mestranda do Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e Tecnologia, o IBICT, em convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Servidora também da UFRJ e criadora do projeto Biblio MKT, onde compartilha e dissemina conhecimento sobre marketing digital para bibliotecas e bibliotecários. Isso é tão legal, tão importante para a gente, porque geralmente, acho que a maior parte de nós bibliotecários, a gente trabalha com equipe pequena, quando muito sozinho, né? Quando tem uma equipe que pode ajudar com outros profissionais, é maravilhoso, mas geralmente a gente está sozinha numa unidade, com pouca gente para ajudar. Além dos trabalhos internos, a gente tem que também se dedicar a fazer essas ações de divulgação desculpa, do acervo e dos serviços, dos conteúdos, né, da nossa unidade. Então, para isso é preciso ajuda. E é o que nós vamos fazer hoje.
Então, essa live de hoje, vocês sabem que é de uma série de live do CLIO, do Instituto CLIO, que é uma instituição sem fins lucrativos e elabora projetos culturais. Não só culturais, agora a gente está partindo para outros ramos do conhecimento, mas enfim, a gente trabalha com uma diversidade grande de profissionais e nossa equipe de especialista é uma das melhores do Brasil. A gente tem realmente um portfólio bastante consistente e interessante. Então, temos conteúdo para oferecer. Então, a gente convidou hoje a Maiara para falar sobre as mídias digitais para bibliotecas, unidades de informação de um modo geral. O que é que ela pode nos ajudar no nosso dia a dia de bibliotecários, de cientistas da informação e para quem gerencia uma unidade. Então, eu vou fazer aqui um chamado para que ela possa entrar e vamos ver aqui onde é que você está. Até aqui, Biblio MK, a nossa querida Maiara, para nos ceder seu conhecimento um pouquinho nessa tarde aqui. Boa Olá, tarde. Maiara. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, desculpa porque tá com um delayzinho aqui, né? Deixa eu Ok. posicionar aqui para ficar melhor. Tá bom. Boa Eu pergunto tarde. também ao pessoal se o meu som tá bom, se o som dela, vocês botem alguma coisa aí na tela, se não tiver legal, para a gente conseguir ajustar aqui, ok, pessoal? Maiara, querida, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Enfim, a tarde é sua no que o Instagram permitir a gente fazer aqui. Olha, Bem-vinda. muito obrigada, Cleonice, pelo convite. É uma honra poder contribuir com o projeto de vocês, né? E poder estar falando um pouquinho mais sobre aquilo que eu consigo contribuir, tá? Espero que aí o meu áudio e a minha imagem estejam ok. Se não tiver, vocês vão me dando um feedback, porque a gente entende que as tecnologias elas ainda estão se adaptando a esse novo cenário, né? Porque nem todas as plataformas estavam esperando esse fluxo tão grande, né? De uso de Exato, informação. exato. Bom, gente, aqui o que eu posso contribuir com vocês hoje na temática de marketing digital para bibliotecas e bibliotecários, mas também para todas que se estendem, pode se estender para todas as unidades de informação, né? É muito importante que a gente entenda qual é o nosso papel enquanto profissional da informação, né? Enquanto marcas e instituições que trabalham com informação, nosso papel hoje, né? Com esse cenário em que a gente tem que lidar com diversas questões relacionadas à desinformação, ao uso da informação de forma estratégica nas nossas instituições, né? Então, precisamos ser profissionais capacitados para lidar com esse ambiente, né, que hoje está muito direcionado para o digital, né? A gente já ouve aí há bastante tempo que a internet é o futuro, né? E o futuro ele já estava aqui, ele não chegou depois da pandemia. Então, a gente precisa ir correr, enquanto classe, né? Enquanto área, a gente precisa correr atrás do prejuízo. Porque nem todos os profissionais, nem todas as instituições hoje possuem, possuem em seu cabedal aí estratégias e profissionais capacitados para lidarem no que estão chamando de novo normal, né? A gente entende que é um período de muitas mudanças, de muitas nuances que precisam ser analisadas, tá? De diversas questões que precisam ser discutidas antes de serem implementadas, né? Porque nada pode acontecer de forma brusca e, e de forma aleatória, né? A gente precisa ter uma estratégia para poder adequar a nossa equipe, né? A equipe das nossas bibliotecas, os nossos profissionais, para atuarem nesse novo cenário, tá? O nosso papel enquanto profissionais da informação é saber lidar com a informação nesse ambiente. E isso envolve diversas questões, né? Envolve a forma que a gente vai fazer a nossa curadoria do conhecimento no ambiente digital,
para que possamos disponibilizar, disseminar, compartilhar e também ter uma postura de produtores de informação e de conhecimento. Isso eu não estou falando só de nós enquanto profissionais da informação. Eu falo também da gente enquanto instituição, né? Enquanto serviços de informação, enquanto unidades de informação. Porque as nossas unidades de informação, elas também têm que ser produtoras, né? Hoje, não só na questão do marketing, mas também na questão da curadoria do conhecimento para os nossos usuários, para ser disponibilizado, né? Que o marketing, ele é uma das pontas, né? Uma das atividades da biblioteca, mas ele sozinho não funciona. Ele procura disseminar e promover tudo o que é feito ali nos bastidores da biblioteca, né? Então, de nada vai adiantar você querer fazer e estar posicionado no digital, se no seu bastidor a coisa não está acontecendo de forma estratégica, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E hoje a gente tem que pensar que a gente vive dentro de um contexto social, histórico, né? Econômico e cultural, em que as novas tecnologias, que aí já está até um termo viciado na nossa área, né? Que é tecnologias da informação e da comunicação, mas que não tem outro nome, é esse mesmo, e a gente tem que usar as NTICs, que a gente já vive aí um período, né? Já de um uso mais intenso. Gente, eu vou fazer só um, um adendo aqui, eu já vou me desculpar, antecipando aqui. Se vocês escutarem algum miado, se vocês escutarem algum barulho de gente falando, que a gente está no momento que estamos em casa, né? Então, a gente não tem um lugar muito silencioso para poder fazer essas interações. E o meu gato, ele está miando dessa hoje. Então, eu já peço aí, já desculpa de antemão. Mas voltando aqui, a gente está inserido, né, num contexto. Pois é, Mônica, você sabe que o Salem ele adora aprontar nas horas que não são devidas, mas não tem problema. Bom, a gente está aqui inserido num contexto histórico, econômico, cultural e social, em que as novas tecnologias elas acabam dando uma nova forma da gente interagir, né? A gente interagir com o mundo e a gente interagir com outros indivíduos, né? Enquanto sociedade, as nossas formas, a nossa forma de sociabilidade, ela foi transformada pelas tecnologias, né? E isso, quem fala muito sobre isso, né, Pierre Levy, Zygmunt Bauman, Manuel Castells, né, naquelas obras clássicas lá de Sociedade em Rede, Cybercultura, e tem um livro que eu gosto muito do Zygmunt Bauman, que não que vem antes dessa série sobre a sociedade líquida, que é um livro chamado Globalização. E nesse livro, inclusive, ele fala sobre isso, né? E que essas tecnologias, como elas transformam a nossa sociabilidade, em que a forma como a gente se posiciona no mundo, que a gente interage com outras pessoas, que a gente trabalha, que a gente consome cultura, né, que a gente escreve a nossa história, tudo isso, elas acabaram se tornando necessárias, né? E por isso, né, existe uma relação muito grande hoje que as tecnologias elas acabam o acesso, né, o acesso e o uso dessas tecnologias elas estão também muito relacionadas com uma nova forma de exclusão social. E eu gosto muito de falar a esse respeito, dando um exemplo agora dessa questão do auxílio emergencial, né? Eu acredito que todo mundo tenha passado por uma situação dessas. Eu, por exemplo, tenho familiares, né? Principalmente o meu pai, que às vezes tem um celular, tem um smartphone, mas não consegue mexer.
né, não sabe mexer muito bem, não sabe lidar com isso, não sabe baixar um aplicativo e tudo mais. Então, eles precisam de ajuda para até poderem receber o auxílio deles, né? Então, mas eu fico pensando, e quem não tem acesso a um smartphone ou não conhece alguém que sabe mexer, ou alguém que possa fazer por eles, né? E agitarem aí o recebimento do auxílio por eles. Essas pessoas elas vão ser excluídas, elas vão ter muito mais dificuldade de receber o auxílio, né? E de ter ali uma ajuda, mesmo que pequena, né? Uma ajuda financeira do governo. Por quê? Porque elas não conseguem mexer, não conseguem lidar, não ter uma relação legal com a tecnologia. E isso entra muito na questão da competência também, competência tecnológica e competência informacional. Não é muito a minha área, mas a gente sabe que tudo isso tá interligado, né? Que se o cidadão ele não sabe baixar um aplicativo e se fazer o seu cadastro para receber o auxílio, ele corre o risco, né, de ficar sem auxílio ou de ter aí o seu recebimento prejudicado, né? Então, a gente entende que também as instituições que não se adequam, que não se apropriam dessas tecnologias para se posicionarem no mundo, elas também podem sofrer uma forma de exclusão, né? E eu acredito que isso tem uma relação muito grande com a valorização e a visibilidade da nossa área hoje, né? E é uma coisa que eu defendo, né, nas minhas pesquisas e também no meu trabalho, nesse meu projeto, através do Bibliomarketing. E, e aí, na questão das mídias sociais, né, das mídias sociais digitais, o que a gente pode falar é que ali elas são as principais plataformas em que a gente promove essa sociabilidade, essa nova forma de sociabilidade, né? Em que a gente interage, né? E hoje, com o isolamento social, a gente vê que o papel das mídias sociais é exatamente esse, é relacionamento, né? Não é substituir, mas é prolongar, é preservar também, né? E eu fico pensando nessas questões e eu vejo que muitas das minhas relações são prolongadas por conta desse contato que a gente tem através das mídias sociais, né? Tem amigos meus que moram longe, ou que moram em outro país, ou que moram em outra cidade, que a gente perdeu o contato por conta dessas, né, coisas da vida, né? Cada um vai por um caminho, cada um segue por uma profissão, por uma área, e aí a gente acaba se dispersando. Mas as mídias sociais, elas conseguem nos unir, né? Eu tenho uma amiga que ela estava morando mais de um ano em Portugal e a gente se falava quase todos os dias, né? Então, assim, se não tivesse essa possibilidade da gente se falar, será que a nossa amizade seria preservada? Às vezes eu fico me questionando sobre isso, né? Então, a mídia social, ela não vem no lugar de substituir as nossas relações, a presença, né? Ela vem, sim, na questão de auxiliar na preservação dessas relações. E também a gente precisa pensar nisso no nível institucional, né? Quando a instituição, uma biblioteca, uma unidade de informação, ela utiliza as mídias sociais de forma até mesmo estratégica, para que ela tenha uma visibilidade maior dentro da comunidade que ela atende, que ela consiga preservar ali o relacionamento dela com o público usuário, né? Ela consegue também estreitar os laços com essa comunidade e ter o aumento do seu valor percebido por eles, né? Porque as unidades de informação, muitas das vezes, elas não têm a não ser que seja uma unidade de informação privada, né, ou uma empresa privada com foco em informação, as instituições, geralmente, elas são públicas ou elas não geram lucro, né? Então, a gente tem que pensar em termos não de retorno financeiro, mas o que chamam de ROI social, né? Que é o aumento do valor percebido, é a maior visibilidade,
maior uso dos nossos espaços, dos nossos produtos e serviços. Então, a questão do valor, ele muda o foco do financeiro com o valor percebido de modo social, né? Então, esse é o papel das mídias sociais. E ela tem o papel de preservar e de fortalecer os relacionamentos. E hoje, acredito que principalmente diante do isolamento social, a gente vê que as mídias sociais elas têm tido um papel super importante, né, na preservação até mesmo dos serviços das unidades de informação, porque muitas bibliotecas continuaram a funcionar, mesmo estando com o seu espaço restrito aos funcionários, né, conseguiram ainda promover empréstimo, né, tendo aí os devidos cuidados, que a gente sabe que tem que ter, ou atendimento de outras demandas informacionais que não necessariamente necessite de acesso ao acervo físico, né? Tem o caso das bibliotecas da Unifor, por exemplo, que continuaram promovendo seus treinamentos, né, de capacitação e uso em bases de dados, os seus cursos sobre normas, a BNT e as outras normas, né, que agora me fugiu o nome. Mas existem outras normas também, e aí elas continuaram promovendo esses cursos, inclusive eu fiz esses cursos, um dos cursos, né, que foi sobre plágio, por exemplo, que foi bem interessante. Então, elas continuaram atendendo, mas de forma remota. Então, isso também foi possibilitado através das mídias sociais e das plataformas digitais. Então, o que fica aí de lição para esse novo cenário, uma das lições mais importantes é que as nossas instituições, elas precisam estar além da presença física, né? Precisa funcionar de forma física e digital. E existe um termo muito interessante que se chama Phygital, que é Phygital, Phygital, que é a junção dos termos physical e digital, né? E, e essa estratégia, ela vai ser super importante na atuação das unidades de informação daqui para frente, né? Conseguir aí fazer uma estratégia omnichannel, né? Uma estratégia em que todos os canais eles estão integrados, né? Tanto o atendimento presencial quanto o digital, as plataformas de mídias sociais, elas conseguem conversar entre si, né? É um termo que a gente fala, né? Que é omnicanal, né? Então, a gente está com todos os canais, em todos os nossos pontos de contato, tanto no digital quanto no presencial, todos funcionando de forma integrada e holística. E eu acho que essa vai ser a principal tendência, né? A principal postura, o principal posicionamento que as unidades de informação vão precisar ter daqui para frente, tá? Então, já fica aí um spoiler das tendências que vão vir aí para pós-pandemia. E que a gente precisa, nós vamos precisar estar atentos a isso e vamos precisar agir de forma rápida, ágil, né, que também é uma das tendências para pós-pandemia, porque hoje o mundo ele é muito instável, né? Ele é líquido, ele, ele é adaptável. Então, nossas instituições também precisam ter uma postura assim, adaptável, porque diante de qualquer crise, né, a gente precisa se adaptar de forma ágil, de forma inteligente, né, para que a gente não seja aí engolido pelas consequências de qualquer crise que possa vir a acontecer no futuro, né? E também dessa crise que a gente está vivendo, que ainda estamos, na verdade, no começo, né? A gente ainda não consegue mensurar quais serão os impactos, principalmente na nossa área.
na classe bibliotecária e dos demais profissionais de informação e também das unidades de informação, principalmente das bibliotecas, que tem esse foco muito. Oi? Eu ainda estou. Tá bom. Oi. Para mim Uma aqui. paradinha. Então tá. Bom, e aí. Opa, deu uma travadinha. Vamos esperar que ela volte. Opa. Vamos ver o que foi que houve. Voltou. Internet aqui. Ah, é? Internet, Ok. essa hora. Tem hora que para, É, tem hora que volta. mas é o fluxo que é muito grande essa hora. É. Todo mundo Não, na já estou até plataforma. acostumada. Estou até É, né? acostumada. As minhas lives lá no perfil, elas ficam assim. Quando a gente vai ver a gravação, meu Deus, trava tudo. Você sai falando Tem que editar. rateado, mas o negócio dá tempo de falar, de passar a ideia. E é Ok. assim mesmo, gente, não tem jeito. Tecnologia, ela ainda não consegue acompanhar a demanda que a gente está tendo, né? Ah, Então, sim. voltando aqui, gente, se vocês quiserem mandar uma pergunta, fazer algum comentário, vocês podem Isso, ficar à vontade, tá? Que eu estou falando aqui a beça, mas eu quero a participação de vocês também. isso. E voltando aqui para as nossas questões, vamos falar agora um pouco sobre posicionamento estratégico no meio digital. E por que é importante falar sobre posicionamento? Inclusive, eu estou durante, né, passando essa semana, eu estou com uma série de conteúdos gratuitos sobre posicionamento digital, porque é uma questão importante que precisa ser trabalhada. Porque passou já a fase do marketing digital intuitivo, né? A gente vê que precisamos atender novas demandas, novas necessidades, né, de estarmos posicionados, de passarmos o nosso conhecimento. Isso aqui eu estou falando a nível profissional, tá, gente? É claro que a gente vai continuar com os nossos perfis, né, nas redes sociais, postando aquilo que a gente mais gosta, sem ficar esperando engajamento, sem ficar esperando curtida, mas enquanto profissionais, a gente precisa se posicionar, sim, e utilizar essas ferramentas da melhor forma possível para colocar a nossa área, né? Colocar as nossas instituições e a nossa profissão no meio digital também. É uma forma de nos incluirmos. Porque a gente vê que hoje existem mais bibliotecários produzindo conteúdo, né? Eu comecei ano passado, mas tem gente que já está fazendo há muito tempo, como a Thalita do Santa Biblioteconomia, que agora já tem mais duas sócias com ela. Tem o Dempsey e a Gilda lá do Somente Bíblico, que começaram em 2017 ou 2018, se eu não me engano. Né? Já dão curso aí de marketing digital há bastante tempo. Temos o Gustavo Ren, com Biblioteconomia para Concursos. A Gabriela Pedrão, também com seu canal É o Último Juro. E já são pessoas que, né, já estão aí já há bastante tempo produzindo, bastante tempo contribuindo, mas que agora a gente precisa movimentar os bibliotecários e as unidades de informação para que elas estejam bem posicionadas de forma estratégica, de forma a colocar mesmo a biblioteconomia aí no mundo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que apareceu um comentário. Tem uma pergunta aí. Ó. Anitta Lagoas, né? É, Está perguntando. Isso, tenho muito medo de postar algo posicionando a biblioteca que não seja de acordo com o que a empresa está se posicionando. Sim, isso é muito importante, né? Quando você se posiciona a partir de uma empresa ou de uma instituição, isso tudo tem que ser analisado e alinhado com a sua gestão, né? Se você tem uma liberdade maior, você tem que estar observando
né? Quais são os propósitos da instituição? Você pode fazer de forma mais, se você tem um pouco mais de autonomia, você pode estar analisando aí as políticas, né, da instituição, né, os valores, a missão, né, o propósito da instituição, não só da biblioteca, mas também a instituição que ela serve, porque a biblioteca geralmente está ligada a uma instituição maior, né, a um órgão maior que a financia e que a sustenta, né? E você precisa observar todo esse cenário em que a biblioteca está inserida, né? Porque ela tem que sempre estar alinhada com os interesses da instituição que ela serve, né? E a própria biblioteca, ela tem aí as suas políticas, né? As suas políticas de desenvolvimento de coleção, de repente de uso de mídias sociais, né? A Suzane da biblioteca do IBGE, ela uma vez disse que fez uma política de uso de mídias sociais, né? Ela não acredito que não seja para a biblioteca do IBGE mesmo, mas ela fez para o perfil dela que ela tem, que é do biblioconcurseiro. E eu achei isso sensacional, porque isso também deveria ser feito dentro do ambiente das bibliotecas, né? Você saber o que você vai postar, né? Quais são as diretrizes ali alinhadas com a gestão, o que você pode contribuir, o que não é legal você postar, porque pode estar ferindo aí uma comunidade, né? Um grupo de pessoas que fazem parte ali do seu público-alvo. A gente tem que estar sempre analisando, né? Então, e também de forma a não ferir o interesse da instituição que a biblioteca serve, né? Então, é necessário, sim, fazer uma política de uso de mídias sociais, de produção de conteúdo, para que isso seja também repassado para outras pessoas, né? Para que todo mundo tenha um uso ali das mídias sociais da biblioteca alinhado, né? E não digo nem padronizado, mas que respeite ali algumas diretrizes, né? Isso é importante. Então, eu acredito que eu tenha respondido a sua pergunta, caso. Ah, tá, tem outra aqui. Peraí. Ela perguntou mais uma coisinha aqui. Já foi difícil autorizarem que tivéssemos um perfil. Esse que estou usando agora é da biblioteca, apenas para postar eventos e divulgação. Sim, nós esbarramos sempre com a questão de né, dificuldades em diálogo com a gestão, né? E aqui eu vou deixar uma sugestão que eu vou deixar uma sugestão minha e uma sugestão dada pelo Dempsey na live que a gente fez no sábado agora. A minha sugestão é que você faça um projeto, fazer mesmo um projeto, definir, escrever um projeto, né, elaborar um projeto de uso dessas mídias sociais, dizendo o que vai ser feito, quando vai ser feito, de que forma vai ser feito, o que isso vai poder contribuir com a instituição e com a gestão, evidenciar os benefícios que a biblioteca, né, e que a instituição, e que também a gestão vai poder ter a partir do uso das mídias sociais, né, da biblioteca, da criação e do uso das mídias sociais da biblioteca. Porque fica muito difícil para a gestão entender quando isso não vai gerar nenhum benefício, tanto para a instituição quanto para ela mesma. Então, a gente é E uma, é mesmo, uma... Maiara, e mesmo porque, só falando da minha experiência, mesmo porque Claro, eles não não. entendem muito da biblioteca, né? São de outras áreas. É a gente que tem que dizer, né, a importância disso Exatamente. tudo. Se não tiver realmente num documento, fica difícil para eles entenderem isso. Só numa fala, num diálogo que você vai ter, né? São profissionais de outras áreas. Então é importante Exatamente. o que você está falando, importantíssimo. É. E é uma sugestão que eu dou para todo mundo que me apresenta esse problema. E não, ninguém nunca retornou dizendo que, olha, realmente eu fiz, deu certo, ou não, eu fiz e não deu nada certo e tudo mais. Mas as pessoas acolhem muito bem essa sugestão, dizem que é uma sugestão boa e tal, e que
que realmente é uma coisa que elas não tinham pensado em fazer. Agora, outra sugestão que foi dada pelo Dempsey do Somente Bíblio foi que, em caso da instituição ter lá o seu setor de comunicação, né? Geralmente, quando é uma biblioteca universitária, temos aí uma, uma divisão de comunicação da universidade, né? Ou uma superintendência, né? Assim, geralmente tem aí um setor voltado para a comunicação. E aí você começar, se não tem muita autonomia, você começar lá a solicitar que seja feito isso e isso do setor da biblioteca, que seja feita página, que seja feita as, os perfis nas mídias sociais, que eles publiquem, que eles disseminem, que eles divulguem a biblioteca, né? E aí, de tanto você ficar ali perturbando, a gestão acaba cedendo, né? Porque vê que você é uma pessoa muito ativa, que a biblioteca produz muito, né? Então, isso, as empresas, a Juliana está falando aqui, em empresas privadas tem também um setor de comunicação e é muito difícil o diálogo. Opa, tem interrupção agora também. Vamos ver o que é que ela vai responder agora a respeito desse ponto de vista em empresas privadas. Oi, voltei? Voltou. Voltou. Tá. Então, se não existe um diálogo, né? A gente precisa buscar soluções, marcar reuniões, tentar conversar com eles, fazer o projeto, né? Para poder mostrar que vocês estão ali empenhados a, a gerar um valor ali para a instituição, né? Não é algo só para a biblioteca. A gente tem mesmo que ficar tendo assim um jogo de cintura e tentar resolver as questões em vez de só ficar, eu tive uma barreira, eu vou parar aqui. Aí tive outra barreira, eu vou parar aqui. A gente precisa ser mais persistente. Eu entendo que as coisas não são fáceis. A gente, enquanto profissional, enquanto área, a gente ainda é muito desvalorizado, as pessoas não reconhecem a importância do trabalho que a gente faz, mas eu acredito que a gente se posicionar, não só no digital, né? A gente se posicionar também enquanto profissionais ali no dia a dia, no front mesmo, né? No campo de batalha, que é realmente um campo de batalha a nossa atuação, a gente consiga, sim, quebrar aí algumas objeções nas instituições onde a gente trabalha, as instituições que a gente serve, tá? Deixa eu ler aqui, tem mais alguns comentários. A Juliana está falando aqui. Em empresas privadas tem também um setor de contrato. Peraí. Isso, Juliana. Por isso a biblioteca tem que fazer a sua própria divulgação. Eu sou bibliotecária do Senai em Alagoas. Exatamente. A biblioteca ela tem que ter essa autonomia. Se não tiver, tem que ir lá ficar perturbando o setor de comunicação para que as coisas aconteçam. E, enquanto isso, vai fazendo o seu projeto para você mostrar, olha, a gente está com uma demanda muito grande, né, para divulgar os serviços da biblioteca, porque vai gerar mais valor para os alunos ou para a comunidade que ela serve. Então, por favor, deixa a gente trabalhar de forma mais autônoma, né, de forma mais separada do setor de comunicação. Eles orientam a gente, mas a gente deixa a gente cuidar aí da nossa biblioteca da melhor forma para poder gerar mais valor para a instituição. E ela continua falando aqui, Nietzsche Alagoas, né? As redes sociais nos aproximam muito do nosso público, é super importante, com certeza. Com certeza é muito importante que a gente esteja aí alinhado, né, e próximo do nosso público. Isso é uma questão que vai muito mais fundo, né? Que é a questão da sobrevivência da biblioteca ou da unidade de informação. Eu, no caso, eu trabalho, inclusive, no setor de gestão de documentos, né? De documentação arquivística na UFRJ. Então, eu trabalho numa unidade de informação que não é uma biblioteca. Mas a gente entende que
a unidade de informação, ela precisa estar muito próxima do público, ela não pode estar distanciada, né? Então, porque se um dia, né, acontecer alguma crise e tiverem que cortar verba, geralmente eles cortam verba, né, da biblioteca, né, tiram o espaço da biblioteca. Eu trabalhei já em várias bibliotecas que tiveram seus espaços diminuídos porque era mais importante colocar ali uma sala de reunião, né, da instituição dentro da biblioteca, né, usarem o espaço da biblioteca para outra coisa, senão para atender os interesses da própria biblioteca. Então, assim, a gente precisa ter quem lute por nós, pelo nosso espaço, né, pela nossa infraestrutura, por investimentos. Então, estreitar essa relação com o público, ela tem o objetivo principal de garantir a sobrevivência da nossa biblioteca, também da gente enquanto área, né? Porque se a gente parar para pensar, se não existe biblioteca sem bibliotecário, também não existe bibliotecário sem biblioteca, né? É lógico que a gente pode trabalhar em diversas áreas, que não seja dentro, né, de uma biblioteca especificamente, mas a maior parte dos postos de trabalho são dentro de bibliotecas, né? Então, existe aí também uma grande, uma grande, uma grande questão que está relacionada à nossa sobrevivência enquanto profissionais, né? E eu acho que eu acredito que se posicionar no meio digital tem uma relação muito grande com isso. Por quê? Se você é profissional, né, e está ali bem posicionado nas mídias sociais, né, a gente consegue ver que a gente não atinge só o bibliotecário, né, a gente consegue conversar com outras áreas. Por exemplo, ali no Bibliomarketing, eu tenho vários profissionais da área de marketing também, né? Tem alguns empreendedores que vão ali, buscam algumas dicas pontuais. Eu e a Suzane, por exemplo, a gente está num grupo de branding, de um curso que a gente fez, né? E para quem não conhece, branding é uma área que estuda e trabalha a gestão de marcas, né? Que é importante também a gente ter essa noção de que a nossa instituição, ela também tem que se posicionar como uma marca, né? E isso aí daria uma outra live, né? Então eu não vou me estender muito sobre isso, mas eu peço para que vocês deem uma pesquisada sobre esse termo, tá? E a gente está nesse grupo de branding, né? De um curso que a gente fez, e a gente vê que de vez em quando a gente vai lá, posta alguma coisa, uma informação, né? Essa semana ocorreu um fato curioso, que eu tive uma seguidora que me perguntou sobre lei de direito autoral, né, sobre o uso de memes. E aí eu expliquei que existe o artigo 46, inciso 8º, né, que fala, que fala sobre o uso de imagens, né, desde que você não prejudique a imagem nem o trabalho da outra pessoa e tudo mais. E aí eu resolvi postar nesse grupo e lá a Suzane deu uma aula sobre direito autoral. E, assim, teve uma participante que não é da nossa área que adorou, que achou incrível. E a gente consegue, assim, disseminar, né, levar a biblioteconomia para outros lugares, né, ocupando espaços assim, aos poucos. A gente não pode esperar que a sociedade ela entenda sobre biblioteconomia de uma hora para outra. A gente tem que fazer a nossa parte, falar com os nossos amigos, né, utilizar as nossas redes sociais para se posicionar enquanto profissional, né? Enquanto isso, seus amigos, né, os seus familiares vão conhecer um pouco mais do seu trabalho, da sua profissão, e assim, disseminando aos poucos que a gente consegue fazer com que a sociedade ela entenda a importância do profissional, né? E das nossas instituições. Esse é o marketing que dá mais certo, né? Que é o marketing ali, um a um, boca a boca, e aí a gente consegue gerar mais valor para a nossa área dessa forma. A gente pensa que a gente precisa de uma estrutura muito grande,
de uma estratégia muito complexa, mas, na verdade, se a gente se posicionar enquanto profissional, enquanto unidade de informação, a gente consegue levar a nossa área e aumentar aí o nosso reconhecimento, a nossa visibilidade. Ô, Mayara, e esse cenário assim pós-pandemia, né? Porque aos poucos as bibliotecas vão começar a funcionar dentro dos protocolos, né, do Ministério da Saúde. E assim, o que é que você aconselha em relação ao marketing? Como é que vai ficar isso? Como é que, porque vai passar mais para o presencial e a gente vai deixar um pouco essa bolha, né, digital que estamos vivendo. Mas como é que, aproveitando esse período que passamos, tão digitalmente, né, vivendo o dia a dia, como é que a gente vai aproveitar isso numa pós-pandemia, num cenário pós essa doença tenebrosa, enfim? Como é que a gente pode seguir um caminho bom para a nossa unidade? Então, Cleonice, eu acredito que a principal tendência seja, né, a questão da estratégia digital, né? Que é a estratégia em que você consegue estar bem posicionada no meio digital e também atender às demandas do atendimento presencial, né? E isso envolve, como eu já falei, uma estratégia omnicanal, né? Onde você, em todos os seus canais, eles têm que estar conversando, todos os seus pontos de contato, né? Tanto no digital quanto no presencial, eles precisam estar funcionando de forma harmônica, de forma integrada, né? Outra tendência que eu acredito que vai ser muito forte é a questão da inteligência artificial, né, e machine learning, que e aqui eu já vou mais para a parte da acessibilidade. O que isso tem a ver, né? A gente viu aí um aumento do uso da tecnologia por pessoas que não têm tantas habilidades, assim, tantas competências, né, para utilizá-las. E uma tendência que vai vir muito forte é a questão da pesquisa por voz, né? Porque essas pessoas que não conseguem, de repente, digitar uma palavra, porque tem, né, uma dificuldade, elas vão usar cada vez mais as pesquisas por áudio. E o que que isso implica no marketing? Isso implica que, em vez de usarmos palavras-chave, nós vamos ter que usar termos e frases-chave, né? Que é o que Uhum. no marketing se chama de termo de cauda longa, né? São frases formadas, né, a partir da dificuldade das pessoas. E aí a gente pode dar um exemplo, né, do marketing em si. As pessoas buscam muito, não só marketing digital, elas buscam pelo termo, né? O que é marketing digital? Como fazer marketing digital? Então, isso é uma frase, né? É um termo-chave. É uma frase-chave, por exemplo. E aí, essas questões da pesquisa por voz, ela também atende uma demanda, né? Das pessoas que necessitam, que não podem, né? Que não podem digitar, por exemplo, por alguma limitação, né? Está conseguindo me ouvir? Tá tudo bem. Pelo menos aqui tá tudo bem, Então tá. Mayara. E, e aí a gente vai ter que dar uma atenção mais especial para essa questão, tá? Isso aí eu falando na questão do marketing. Outra estratégia, outra tendência, né, vai ser a questão da gente, das instituições, né, oficiais e de profissionais, né, pesquisadores, né, estarem mais presentes aí nas mídias sociais. Um exemplo muito legal da nossa área é o perfil Web Conferência em Ciência da Informação e Biblioteconomia, né? Outro exemplo é aqui o Instituto CLI, onde nós temos profissionais supercapacitados que estão vindo disseminar e contribuir, né, de forma pontual, né, de forma Uhum. educativa também. Então, as lives, os eventos online,
os conteúdos mais direcionados para a educação do público, né? Então, a gente vai ver um aumento do uso também das mídias sociais por pesquisadores e por canais oficiais do governo, né? Então, instituições precisam estar atentas a essa tendência. E isso vem muito por conta da questão da desinformação, tá? Porque as pessoas hoje elas estão um pouco mais conscientes, então elas buscam informação em canais confiáveis, né? Um exemplo que eu posso dar em relação a isso, que está muito presente hoje, é o canal do Átila Yamarino, né? Que é pesquisador, é doutor em biologia, e ele tem feito um papel fundamental na disseminação e esclarecimento sobre as informações relacionadas à pandemia e à Covid-19, né? E é um canal, o canal dele no YouTube tem mais de 1 milhão de inscritos. Eu não sei como está a questão aqui no Instagram, mas eu sei que a audiência dele também é muito grande, né? E também houve aí uma tendência em buscas maiores por canais oficiais, apresentadas até numa pesquisa do Google, né, dizendo que os canais do Ministério da Saúde, da OMS, né, que a OMS é a autoridade maior em saúde, né? Então, houve aí uma maior busca de informação nesses canais oficiais, né? Então, isso também é uma tendência que vai aí se perpetuar após a crise dessa pandemia, né? Então, a gente precisa também estar atento a essas demandas, né, da sociedade de buscar informações confiáveis. Então, os pesquisadores e as instituições precisam estar posicionados e produzindo conteúdo relacionado aos seus temas, né, e as questões, as demandas informacionais da sociedade ou da comunidade que ela tem. Outra Oh, tendência também é a questão da responsabilidade social. E isso envolve tanto questões, né, que vêm em torno das necessidades de se enquadrar nas diretrizes ambientais, mas também na questão de responsabilidade social, enquanto respeitar as demandas da sociedade, enquanto, demandas econômicas, sociais, culturais, né? Então, isso também é uma tendência que vai vir muito forte. E sempre quando eu falo sobre responsabilidade social, para ilustrar, eu gosto de dar o exemplo das influencers, né, que ficou muito famoso aí há umas semanas atrás, de algumas influencers bem conhecidas aí, na casa dos milhões de seguidores, que em plena pandemia, em plena crise, com milhares de pessoas morrendo todos os dias, né, e no mundo inteiro, elas resolveram dar uma festa, né, na casa de uma delas e falando, enfim, né, fazendo aglomeração e aí gritando, né, que se dane a vida, que isso, que aquilo, aquilo outro, e aí, por essa postura irresponsável, né, elas perderam milhares e milhares de reais em patrocínio. Uma delas até resolveu dar, dar uma sumida, né, da internet, desativou os perfis e tudo mais, para pensar um pouquinho na vida, porque e foi a que pegou a Covid, né? Então teve uma atitude totalmente responsável, porque você, enquanto influenciador, você influencia pessoas, tanto o macro influenciador quanto nós que somos nano influenciadores, né? Que a gente atende uma comunidade, a gente atinge ali uma audiência muito pequena, mas a gente influencia essa audiência, né? Essa audiência ela, ela segue a gente, então ela também se inspira, às vezes a gente pode passar algo tanto positivo quanto negativo, né? Pode influenciar tanto no lado positivo quanto no negativo. Então como é, essa falta de responsabilidade, ela foi, né, teve consequências. Pode falar. infelizmente, é o tempo, né? Então, temos mais o que? Mais uns 3 a 4 minutos para você conseguir aí arredondar a sua fala para a gente poder finalizar.
ok? Tá ótimo. Bom, gente, eu acredito que essas sejam as principais tendências. Eu fiz um post sobre isso há algumas semanas lá no Bibliomarketing. Tá, é um post que está assim, escrito sete tendências pós-pandemia, né, ou pós-Covid-19. Para quem quiser, depois eu mando aqui para o Instituto Clio e eles postam, né, nos stories para ir o pessoal ficar mais atento. A gente aqui não vem com a intenção de esgotar as possibilidades e as orientações sobre as tendências, né? A gente vem só pontuar algumas coisas que a gente acredita ser importante para esse momento, para as nossas instituições de unidade de informação e da gente enquanto profissional. Mas fica aí um pouco do meu conhecimento para compartilhar com vocês, né? Para quem quiser saber mais um pouco, acompanhar o meu trabalho, meu perfil é essezinho que está aí em cima, tá? biblio.mkt. Como eu disse para vocês, eu estou promovendo uma semana do posicionamento, tanto de bibliotecas quanto de profissionais. Lá no perfil, ainda as inscrições estão abertas, é gratuito. É uma semana de conteúdo bem intenso, bem pontual, tá? Então, para quem quiser participar, vai ser um prazer receber vocês. Muito bem, Mayara. Foi fantástico, né, essas suas colocações. Tenho certeza que houve um aprendizado bem interessante para todos nós. E assim, a gente estende o convite para outra apresentação proximamente. Quero agendar com você para que esse assunto se estenda ou a uma variante dele, tá bom? Eu desde já convido você para isso, ok? Claro, já está aceito o convite. Oh, Vamos muito combinar, obrigada. tá bom? Muito obrigada. Então, agradecemos, o Instituto Clio agradece a você e ao pessoal que está aí, né, prestigiando a gente. Muito obrigado. E na quinta-feira a gente vai ter também Márcio Ferreira, que vai falar sobre dados e indicadores da pandemia em aspectos sobre educação, economia e saúde. Enfim, minha gente, muito obrigada e até terça-feira. Mayara, valeu, querida. Muito obrigada, Beijo, viu? gente. Obrigada, obrigada. Tchau. Tchau, minha gente. Boa tarde.